É uma excelente questão essa, porque a aproximação convencional tem sido uma aproximação negativa. Ela tem sido o seguinte: olha, como está poluindo, como a energia, a civilização ocidental gira em cima de combustíveis fósseis, como isso foi montado dessa forma, e aí houve a globalização, encaixaram-se as economias do mundo inteiro. E como está todo mundo em cima do sistema convencional, o que nós vamos ter que fazer é reduzir um pouco o crescimento econômico, nós vamos ter que tributar as empresas que estão poluindo, nós vamos ter que dar subsídios para os outros, etc. É uma aproximação relativamente convencional, tem lá os seus aspectos, mas eu acho que perde a essência do fenômeno que nós vamos atravessar daqui para frente. E é muito oportuno que seja no Innovation Week aqui da UVV, porque a palavra-chave para esse desafio da transição energética chama-se inovação. E é exatamente o que não está sendo abordado. Está todo mundo pensando o seguinte: olha, como é que nós vamos fazer para enfrentar isso? Já que a preferência dos consumidores agora é por um clima melhor, por qualidade do ar, por qualidade da água, etc. Então o consumidor quer isso e isso vai exigir custos mais altos. As empresas vão ter que reagir a isso com novos processos que descarbonizem, que está tudo certo, é tudo razoável, é tudo verdade. Os consumidores querem um mundo mais limpo de um lado e as empresas vão ter que reagir oferecendo isso de outro lado. E aí estão pensando justamente que isso vai envolver custos mais altos, porque se em vez de usar o combustível fóssil, eu for usar agora o hidrogênio verde, a amônia verde, isso tudo é mais caro e tal. Só esqueceram das inovações. E aí tem um economista que eu acho interessante também, que é o Schumpeter, que diz o seguinte: a maior concorrência, a essência da economia de mercado, ele chama de capitalismo, porque é um nome que eu não gosto muito, mas vamos usar então. A essência disso é a inovação. A competição que realmente interessa não é só essa competição do seu concorrente que está usando a mesma técnica e estão vendo quem é que reduz o custo mais rápido. Então não é só isso. A verdadeira competição, ele chama até de, inadequadamente, na minha opinião, porque como ele era austríaco e aí escreveu o livro em inglês e ele chamava de a destruição criadora, como se a destruição fosse o substantivo e criador é o adjetivo. É o contrário, é a inovação disruptiva. O substantivo é a inovação, porque a ênfase dele é na inovação. Então, a inovação disruptiva. Então, vem de repente um carro elétrico custa metade do preço do carro de combustível fóssil. Aí tem uma bateria de lítio, de repente, que também custa menos do que... Aí vem agora estão pensando inclusive em energia solar, que aí o custo é mais baixo ainda, só que ela tem um problema da intermitência, então você tem que estocar alguma coisa para depois poder carregar na hora que... Então, em resumo, o que vem por aí é uma onda de inovação que vai fazer essa transição energética, essa descarbonização produtiva e que vai permitir que você, no futuro, tenha realmente menos poluição em cima de inovações que vão mudar a forma como esses produtos são hoje feitos. E é transversal. É o que ele fala, quando a inovação vem, ela é disruptiva em todos os setores. Houve um certo cansaço com o ESG convencional, porque o ESG convencional chegou exatamente assim: ambiental, environment, ok, nós todos queremos um ambiente melhor. Então como é que nós vamos garantir um ambiente melhor? Vamos tributar as empresas que estão poluindo e vamos subsidiar as empresas que poluírem menos, com crédito de carbono, etc. É um approach convencional, interessante, e aí todo mundo começou a se fantasiar de verde. Você pega uma folha de bananeira, bota na frente da sua empresa e diz que você é verde, entendeu? A mesma coisa o sustainability, né? É ESG, né? É o ambiente, a governança. O social. E o social, desculpe, o social. O social é justamente para você dizer, olha, nós temos, não é só o stakeholder, não é só o equity owner, é o stakeholder, é toda a comunidade, é toda a sociedade que precisa se beneficiar disso. Sim, mas é isso mesmo. Nós queremos que toda uma sociedade, os sócios da empresa, que são os proprietários, que têm as ações da empresa, mas também os trabalhadores, também os consumidores. Então, houve um certo cansaço, porque todo mundo falou assim, não, o ambiente, ok, tem que ser verde. O social, sim, o social, nós todos estamos preocupados com o avanço da sociedade. A governança, sim, a governança tem que ser uma governança que pense, internalize todo esse futuro e tal. Só que eles começaram com essa sopa de letras a trocar, falar, não, errou porque a ênfase foi muito no ambiente, mas esqueceram da governança. Passa a governança em primeiro lugar. Aí o pessoal, não, mas tem também o social. O S eu acho que tem que ficar na frente da governança. E nessa sopa
eles perderam a essência do fenômeno que vem pela frente. A grande verdade é que a humanidade dá salto exatamente através das inovações. Então, a primeira motivação é sempre essa. Os consumidores, ou seja, nós, seres humanos, queremos um planeta mais limpo, queremos menos poluição. Aí as empresas começam a reagir a isso, falando, então vamos organizar os ESG. Aí, isso aí durante 2, 3, 4, 5 anos, virou uma mania. E aí todo mundo, ESG. Só que isso não está resolvendo o problema. A conversa não está resolvendo o problema. Você precisa de inovações. E aí as inovações começam a chegar. E aí sim você começa a atender tudo ao mesmo tempo. O consumidor, porque a energia eólica, solar e elétrica é mais barata. Ao mesmo tempo você atinge as empresas, porque elas começam a usar aquilo dentro do sistema produtivo. Aí o preço começa a cair, você começa a atender o consumidor e todo mundo. Então haverá uma transição energética aí nos próximos 10, 15, 20 anos. Os otimistas dizem que é entre 5 e 10 anos, os pessimistas dizem que é entre 15 e 20 anos, 30 anos, mas a grande verdade é que a transição energética já começou. E ela é, como dizia Schumpeter, avassaladora. Ela vai transformar todos os setores em altíssima velocidade, muito mais do que nós estamos pensando. É que quando eu pensei no S, até eu pensei no social, eu pensei em sustainability, porque as mudanças só são realmente permanentes, então se elas são sustentáveis, não só ambientalmente, mas também financeiramente. Quer dizer, senão você não consegue, você financia por um certo tempo, depois você não consegue manter. Então, é verdade, nós fizemos um fundo, na verdade é uma empresa de transição energética, é uma gestora multiprodutos, mas o tema é justamente a transição energética, a descarbonização produtiva, esse futuro de inovação atravessando todos os setores. Então, na agricultura, nós vamos ter que usar fertilizantes nitrogenados, que hoje a gente importa, nós vamos ter que produzir aqui para baratear, para tornar acessível. Aí você sai da agricultura, você vai para a energia, para produção convencional. O aço verde, como é que vai ser o aço verde? Como é que eu posso produzir um aço que, em vez de 2 toneladas de carbono, ele emita quase 0? Então, vai atravessar ali também. Mas também vai atingir a aviação, o que eles chamam de combustível da aviação sustentável, combustível sustentável de aviação. Na verdade, como é que você substitui também o combustível fóssil para a aviação. É o Sustainable Fuel Aviation. Como é que você vai produzir isso? Então, toda essa... Por isso que eu me lembro do Schumpeter, porque ela vai atravessar todo o processo produtivo, e aí vem um aspecto da formação do capital humano, que é a coisa mais importante. É o capital humano. É o capital humano que cria essas inovações, e é o capital humano que vai ter que operacionalizar essas transformações. Então, eu me lembro que lá atrás, 40, 50 anos atrás, quando nós fizemos um banco, ao mesmo tempo eu criei o MBA Executivo em Finanças para poder preparar a mão de obra para esse macroambiente que tinha no Brasil, que exigia formação. Naquela época estava cheio de engenheiro e faltava financista, faltava economia, finanças, faltava isso. Hoje reverteu. Hoje está cheio de economista, de finanças e tal, mas cadê a turma da operação? Cadê o engenheiro que vai fazer essa transição energética também? E, na verdade, não é só o engenheiro, é todo mundo, é de cima a baixo. E aí nós estamos criando a Vivens, que é uma empresa também educacional, quer dizer, é como se fosse uma escola da transição energética. Se o futuro é verde e digital, quem vai formar o capital humano para esse futuro? E o capital humano em todos os níveis da empresa. Não adianta só o líder ter uma visão de implementação dessa transição energética no setor dele. Ele precisa, o pessoal de marketing tem que entender que o mercado vai exigir essa transição energética, ele vai ter que se comunicar dessa forma. O pessoal operacional de produção, os engenheiros vão ter que produzir essa transformação energética. Ao mesmo tempo, o chão de fábrica também. Cadê o operador de pá eólica? Cadê o sujeito que vai subir lá naquele poste e vai consertar a pá eólica? Cadê aquele cara? Aparentemente, ele é menos sofisticado que o engenheiro que produziu aquela turbina, etc. Mas ele é fundamental. Sem ele, o troço também pode parar e não funcionar. Então, uma escola de transição energética em todos os níveis, e nós vamos ter prazer, vocês são gestores, nós vamos tentar esverdear e digitalizar, sem dúvida, os gestores. A transição exige, e isso o economista tem que entender também. Eu, como economista, eu tinha impaciência de querer que tudo aconteça em alta velocidade, porque só que tem a beleza, por isso que eu gosto da liberal democracia. Porque o
liberal, ele quer abrir, ele quer fazer as coisas mais rápido, deixar o mercado funcionar, deixa o carro entrar em alta velocidade e tal, para todo mundo poder usar, consumir, etc. Só que você pode destruir uma indústria automobilística que está instalada. E tem milhões de brasileiros que estão em toda a cadeia produtiva. Então, o desafio dessa adaptação, dessa transição, é realmente uma conversa público-privada. O público tem que saber que a liberal democracia é só liberal na economia, mas a democracia tem que pensar também no ser humano, nos milhões de empregados que estão ali. Como é que você faz essa transição energética? Por isso que isso é um processo. E a parceria, a conversa da indústria com os governos, ela é... esse foi o meu aprendizado também no governo. Ela acontece. Você sabe que você tem que ir naquela direção. Você não pode ceder a lobbies setoriais. Você não pode ser capturado por lobbies setoriais. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem uma velocidade que a democracia ou que a infraestrutura industrial, que a economia consegue digerir sem a ruptura. Então, isso é um aprendizado. Você falou de uma avalanche que está acontecendo de carro elétrico entrando com bateria de lítio, etc. Agora, qual é o componente de poluição de fazer a bateria do lítio? Você sabe qual é? É imenso. Uma bateria de lítio, a ser produzida, ela polui muito. O carro já não polui. Ele está lá na ponta. Mas para fazer a bateria, poluiu pra caramba também. Então você tem uma velocidade aí que não é bem... E esse desafio está sendo enfrentado pelo mundo inteiro. No Brasil, se você pegar o gráfico dos últimos 12 meses, você vê todos os veículos importados de vários países. Então, a importação de carros italianos, importação de carros alemães, importação de carros americanos. Elas estão fazendo assim. Aí depois, importação dos carros chineses. É uma avalanche. O mundo ocidental está reagindo como? Os americanos, 100% de tarifa de importação em cima do carro chinês. Aí o alemão, não, vou botar só 40%. Aí no Brasil, os caras, não, no Brasil pode entrar. Daqui a pouco a indústria vai falar, peraí, me dá um tempinho, porque eu tô todo em cima de flex. Eu tô no flex ainda. Eu tô ou no etanol, ou no gasolina, o diesel, o fóssil convencional. Ou eu estou no petróleo, ou eu estou no etanol. Aí, de repente, você vai destruir toda a minha indústria com esse elétrico aí. Peraí, vamos conversar a respeito. Então, isso é a dimensão dessa interação governo com o setor privado. Você fala, você vai destruir toda a indústria automobilística brasileira. Eu sou um liberal. Eu acho que o consumidor merece o acesso, só que eu aprendi, estando no governo, que é o seguinte, se você fizer isso muito rápido, você destrói todo o parque. Não é melhor você ir... Como é que você vai... Você não pode impedir a mudança, você tem que ajudar e permitir a mudança. E de fato vai ter um meio do caminho, né? Que talvez seja o carro híbrido, que ainda vai acompanhar essa infraestrutura. Que já está sendo tentado. Então nós já estamos reagindo com o carro híbrido. Então os japoneses aqui já partiram para o híbrido. Os americanos estão partindo para o elétrico. Os chineses já entraram mais barato que todo mundo. Então, esse é o desafio público. Eu não sou ministro, não tenho que falar mais sobre isso. Então, agora eu estou justamente na IVE fazendo os investimentos para fazermos essa transição energética. Então, agora eu estou do outro lado da cerca, ajudando a acontecer a mudança de forma que doa menos, que seja mais eficiente, que seja melhor para todo mundo, que reduza os custos, que dê competitividade para a indústria brasileira, para a agricultura brasileira, para o agronegócio, que dê competitividade para as nossas empresas e que dê produtividade para os nossos trabalhadores.